Deixa eu ver aqui. Como é que faz, pô? Ah, tá, já saiu aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fundo aqui, configurações. Não, nada a ver, não é isso aqui. Esperar mais uns 2 minutinhos, ver se alguém entra. Oi. Não, daquela forma vocês não vão conseguir encontrar. Tem limitação de informação. Aí vocês vão ter que fazer. Gente, isso aqui é um trabalho didático, é só para vocês entenderem como funciona. Depois, lá na frente, vocês fazem, não há tempo hábil para isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês na planilha como que eu fiz com o exemplo das pizzas. Eu oriento vocês a fazerem a mesma coisa, porque a curva de custo ela muda, ela sofre alteração ao longo do processo produtivo. À medida que, puxa, eu quero expandir minha produção, vai chegar um momento que você vai aumentar o seu custo, tá? Aumentando o seu custo para produzir uma unidade a mais, você consegue aumentar um pouco mais a receita. Vai chegar um momento ali que a receita marginal ela não vai necessariamente se igualar, mas ela tende a ficar muito próxima ao custo marginal. Só que se você continuar produzindo, para você conseguir produzir mais a partir de uma certa quantidade, você vai ter que contratar mais gente para trabalhar, você vai ter um gasto financeiro a mais com energia elétrica ou com combustível, com mais máquina que você vai ter que colocar. Vai chegar um momento que o custo vai encarecer demais e aí sim o custo marginal ele vai se tornar maior que a receita marginal. Aí, ou seja, você está jogando dinheiro para o ralo. Então vai chegar um momento que você tem que parar, isso aí acontece sim, é dessa forma que funciona. Só que como vocês têm muita limitação de informação completa, vocês não vão conseguir fazer isso na íntegra agora. Mas eu vou mostrar para vocês um macetezinho que eu fiz aqui na planilha, tá? Só para entender, puxa, a partir de um certo momento o meu custo encareceu e a partir daqui já não está mais compensando produzir. Deixa eu só colocar um fundo aqui. Ou eu coloco um fundo ou eu deixo sem nada. Pera aí. Bom dia, Gisele. Vamos ver se entra mais alguém. 3 alunos. Bom dia, professor. Tudo bem? Acho que o Dirceu vai entrar também. Não. Ô, Dirceu, falta só você aqui. O pessoal tá... Entra aí, vamos logar. Nossa, mas tá muito lerdo esse computador, mas também tem tanta coisa assim. Umas 300 abas abertas aqui. Já vamos começar, gente. Do artigo. Tá, já vejo. Ah, não vai dar certo. Ah, já deu? Tá. Então tá bom, né? Vamos fazer de conta que eu tô no escritório aqui, que tem essa plantinha, e vocês viram que não é nada disso, né? Tem um guarda-roupas aqui atrás. Então tá. Gente, é o seguinte, vamos lá ver a estrutura aqui do trabalho. Ó, pessoal, parece difícil, mas é simples, é tranquilo. Então, ó, qual que é a ideia? Ó, imagina um negócio aí. Tudo bem que você, Claudinei e a Tatiane estão fazendo com as vacas, aí estão buscando informação real de dados reais de produção, mas pode ser algo fictício, não tem problema. O trabalho aqui é didático, tá? Depois vocês fazem uma análise financeira real, aí vocês vão ter que agrupar um número maior de informações,
vai levar um pouco mais de tempo, mas dá para fazer um trabalho legal, tá? Mas o objetivo agora, nesse momento, é aprender. Então, o que vocês querem com esses trabalhos? Vocês querem apenas determinar o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? Puxa, vai ter um ponto ali, um certo nível de produção, onde eu vou produzir uma dada quantidade tal que ali eu vou ter o lucro máximo. Por quê? Primeiro, gente, qual que é o objetivo da empresa? Nenhuma empresa existe porque ela é boazinha, ela existe porque ela quer ter lucro. E aí tem uma outra máxima da microeconomia, tá? Ah, professor, a gente está estudando economia industrial. Não importa, economia industrial é microeconomia aplicada à empresa, aplicada à produção, tá? Tem uma máxima da microeconomia que fala que o mais é preferível a menos. Ué, por que eu vou ganhar pouquinho se eu tenho condição de ganhar isso aqui, né? Por que ganhar só isso se eu posso trabalhar um pouquinho mais, me esforçar um pouco mais e ganhar tudo isso aqui? Ter toda essa diferença. Estão entendendo? Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, puxa, a empresa ela é uma unidade maximizadora de lucro, ou seja, ela visa ter lucro, mas ela quer ter o máximo lucro possível. Todo mundo pensa dessa forma, tá? Então beleza, então a gente vai, o objetivo principal do trabalho aqui é determinar esse ponto de equilíbrio aí, esse momento onde eu vou ter não a maior produção, mas a produção que vai, o nível de produção que vai dar o máximo lucro possível, beleza? E aí, eu falei, ó, começa com uma introdução ali descrevendo o mercado. Não é que você vai ter que descrever todos os pormenores do mercado que você está inserido, atuando, do segmento de atuação. Quando eu falo mercado, gente, isso aí já está lá em aulas anteriores, nas primeiras aulas. O mercado, gente, é um ponto de encontro. É um lugar onde ocorre negócio, onde dá negócio. Vai ter um agente querendo vender, a todo momento tentando vender alguma coisa, e vai ter um outro agente na outra ponta tentando comprar essa coisa ao mesmo tempo. Seja um bem, seja um serviço, não importa. Tem que dar negócio. Vai chegar um nível de preço que vai dar negócio, que vai ficar bom para os dois. Enfim, então, esse mercado ele pode ser físico, esse mercado ele pode ser virtual. Aqui no caso, por exemplo, nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui com as massas de pizza, pô, isso aqui é um mercado que jamais vai ser virtual, isso aqui é um mercado físico, entendeu? A gente está trabalhando com um produto físico e não virtual, certo? Então, assim, eu pedi para vocês descreverem esse mercado ali na introdução, tá? E aí aqui vocês vão falar da concorrência perfeita. Ah, mas o que é concorrência perfeita? Aí vocês têm lá, ó, no livro, vamos pegar aqui o David Kupfer, nosso livro de economia industrial que a gente está usando, né? Aqui fala aí de algumas das hipóteses básicas desse modelo de competição perfeita. Então aí a gente tem basicamente 6, né? H1, que é a hipótese 1, existe um grande número de empresas. Por exemplo, aí a sorveteria, poxa, faz parte da concorrência perfeita. Por quê? Porque em cada esquina pode ter uma. Você, tendo uma sorveteria, você não pode impedir que eu abra uma sorveteria, que o outro aluno, colega, abra uma sorveteria. Tá? Então faz parte da concorrência perfeita, porque tem um grande número de empresas produzindo e vendendo basicamente o mesmo produto, o mesmo serviço. Tá? Então vocês têm que ter em mente isso aí. O mercado é um ponto, um lugar onde ocorre negócio, um ambiente de negociação. Tá? A gente está trabalhando no mercado competitivo, mercado de competição perfeita, mercado de concorrência perfeita, tá? Que tem algumas premissas, tá? Existe um número muito grande de empresas produzindo e fornecendo, vendendo basicamente o mesmo produto, né? Por isso que o produto ele é homogêneo, né? Todo mundo pode entrar e sair a hora que quer, ó, livre entrada e saída, né? Essa empresa ela visa maximizar o lucro, então, poxa, aqui é que está, né, um dos pontos cruciais de a gente trabalhar. A gente quer definir o ponto ali de produção que vai dar o lucro máximo para a empresa, né? Livre informação, circulação da informação, né? Ou seja, você conhece os custos dos insumos, o vizinho da empresa B concorrente também conhece, o da empresa C também conhece, né? A informação ela é livre, ela circula, né? Perfeita mobilidade dos fatores, ou seja, você pode pegar a sua empresa aqui e transferir para outro estado, por exemplo, né? Mão de obra também e por aí vai, né? Então, basicamente ali, vocês vão fazer na introdução ali, faça um breve resumo
do mercado, o que é o mercado, né? Fale um pouquinho ali do mercado, da estrutura de mercado chamada concorrência perfeita. Ah, professor, eu quero falar um pouquinho do mercado, né? Que nem, por exemplo, Claudinei e Tatiane, vocês estão falando sobre o mercado de leite? Pode falar sim, pode falar até da empresa que compra o leite, que é o laticínio, mas assim, bem breve, tá? Algo assim, bem tranquilo, né? Aí, olha só, então daí, ó, parte de objetivos da empresa, você vai falar que a empresa ela visa maximizar o lucro, né? O lucro é a diferença entre receitas e custos, e aí a gente tem isso aqui no próprio livro do Day aqui de economia industrial, olha aqui, ó, receita maior que custo. A empresa terá lucros extraordinários ou renda econômica. Então vamos lá, gente, só um breve parênteses aqui. Existem dois tipos de lucro. Existe o lucro contábil e existe o lucro econômico. O lucro contábil, basicamente, é aquilo que vulgarmente a gente conhece como lucro propriamente dito, que é simplesmente a diferença entre a receita e o custo. Ou seja, você pega... você quer fazer um giro rápido aí, comprando e vendendo alguma coisa. Então você compra água mineral e vai vender no semáforo. Você paga R$1 na garrafinha de água e você vende a 2. Qual foi o lucro que você teve? Poxa, você vendeu a 2. Tá, 2 foi o que? A receita. Receita é preço vezes quantidade. Quantas garrafas você vendeu? Vendi uma, né? Então o preço de venda, que é o R$2, vezes 1, que é a quantidade que você vendeu. Sua receita, seu faturamento foi de R$2. Menos o custo de aquisição. Quanto foi o custo? Foi R$1. 2 menos 1, você faturou. Você lucrou 1. Certo? Ou seja, você teve um lucro de 100%. Tá? Esse aí é o lucro contábil. O lucro econômico, gente, é quando você consegue ter um lucro que excede esses custos aí, que excede o custo contábil, ou seja, quando você consegue ter um lucro além do lucro contábil. Então tem um outro custo, que ele é um custo escondido, que os contadores não costumam, né, de certa forma, considerar, mas nós economistas consideramos, que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Sempre que você toma uma decisão, faz uma escolha, você tem um custo. Tá? Por exemplo, nesse momento, você está aí assistindo essa aula. Você está tendo um custo, inclusive financeiro, de cursar, né, economia, porque você está abrindo mão do seu tempo, e esse tempo ele poderia muito bem ser alocado em trabalho. Você poderia estar trabalhando para alguém. Então você está abrindo mão de um salário, de pelo menos aí um salário mínimo ao final do mês, tá? Então, assim, você está tendo um custo, você tem a oportunidade de trabalhar para alguém e ganhar um salário, no entanto, você está abrindo mão desse custo para estar estudando. Então, esse custo ele deve ser considerado também. Por exemplo, você vai montar um negócio, né? Uma empresa. Quanto que você precisa para montar esse negócio? Sei lá, R$30 mil. E digamos que você tem esses R$30 mil. Esses R$30 mil, eles estão aplicados, tipo na Selic, por exemplo, que está te dando, sei lá, 4% ao ano. Então, entenda que ao pegar e retirar esses R$30 mil do investimento em renda fixa, tá? Bastante conservador, considerado investimento de livre risco, ao pegar esse dinheiro, esses 30 mil, e aplicar no seu negócio, na sua empresa, entenda que você está tendo um custo. Qual o custo que você está tendo? Você está abrindo mão de 4% ao ano em cima de R$30 mil. Esse custo, que é o valor que você está deixando de ganhar ao deixar o seu dinheiro aplicado na renda fixa, a gente chama de custo de oportunidade. Mas qual o valor? 4% ao ano sobre 30 mil. Então, é um custo a ser considerado. Quando a empresa ela tem um lucro contábil, tá? Digamos assim, nesse exemplo aqui de pizzas aqui na planilha, a gente viu que a gente considerou isso. Aqui o investimento em máquinas foi de R$ 7.700, tá certo? Aqui a gente teve um custo de oportunidade, combustível, celular, escritório de contabilidade não teve, mão de obra, água,
C15, deixa eu ver o que foi feito no C15. Tá aqui. Olha só. Aqui eu considerei 2,75, é que a Selic aumentou hoje. Eu não sei quanto que tá, se está em torno de 3,5, 4. Mas isso aqui na época estava 2,75% ao ano, muito baixo. Enfim, ó, C14, esses R$ 7.700 é o dinheiro, o desembolso realizado na compra dessas máquinas para fazer essa massa, tá? Então, se você pegar esse dinheiro e considerar ele a uma taxa de 2,75% ao ano por um período de 12 meses, você vai fazer esse valor aqui, ó, R$ 659,31. Ou seja, você está abrindo mão desse valor aqui. Então, ele deve ser considerado, no final das contas, o seu negócio com massa de pizza, esse exemplo, ele vai ter que dar o lucro contábil, que é o quê? Que é a diferença entre o valor de venda da massa de cada disco menos o valor de custo, né, que aqui foi de 94 centavos. Só que ao longo do ano você vai ter que ter esse lucro e você vai ter que ter esse lucro também. Oi, pode falar, Claudinei. Ô, gente, desculpa, eu achei que eu estava compartilhando. Mas ainda bem que eu estou gravando. Mas eu vou compartilhar, pera aí. Vocês deveriam ter falado antes, eu acabei me esquecendo. O Dirceu entrou, bacana. A tela inteira. Agora vocês vão ver. Estão vendo, gente? Todo mundo vê na tela? Sim. Então tá, vamos voltar na planilha. Olha só, para esse exemplo aqui, o cara montou essa empresa aqui, essa microempresa, né? Para basicamente trabalhar em casa. Foi lá, comprou umas máquinas, né? Coloquei um valor simbólico de 7.700. Vai sonhando que é só isso. Uma maceira custa mais que isso, mas beleza, R$ 7.700. Poxa, se ele pegar esses R$ 7.700 e deixar aplicado lá na renda fixa, a uma taxa irrisória de apenas 2,75% ao ano, tá? Vocês estão vendo agora? Tá 4,25? Então já vamos mudar aqui, ó. Já vamos atualizar esse negócio. 4,25. R$ 668,94. Caramba, você ao tomar a decisão, a fazer a escolha de retirar esses 7.700 da renda fixa, ou não retirar, mas simplesmente deixar de aplicar aqui, entenda que você está abrindo mão de R$ 668,94 por ano. Então, num ambiente de negócio, a gente tem que considerar esse valor aqui, gente, tá? Isso aqui vocês vão ver com mais detalhes lá na disciplina de projeto de viabilidade de investimentos na empresa, lá no 8º semestre, então, onde vocês vão utilizar a taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno, tá? A taxa mínima de atratividade é assim, quanto que você precisa para investir? Qual que é o mínimo que te atrai? Poxa, se a Selic está pagando 4,25% ao ano, para você colocar o dinheiro nesse negócio aqui, ó, você vai ter que ganhar no mínimo 4,25% ao ano. No mínimo, gente, no mínimo. Que aí você vai ter a TMA, que é de 4,25% ao ano, e você vai estar buscando igualar com a sua taxa interna de retorno, chamada TIR. Uma vai ser igual a outra, logo o lucro econômico aqui vai ser igual a zero. Você não tem lucro econômico. Por quê? Porque se o seu negócio aqui com massa de pizza te der apenas esse lucro aqui, e claro, o lucro contábil, né? O lucro contábil, que é o lucro em cima desse custo de 94 centavos, a sua empresa ela vai estar operando aqui com lucro contábil positivo e com lucro econômico igual a zero. Sabe o que isso significa? Significa que é até um tanto estranho a gente entender isso. Puxa, lucro econômico igual a zero, né? Falar isso, mas significa que a sua empresa está remunerando satisfatoriamente
todos os fatores de produção. Significa que você está conseguindo cobrir todos os seus custos fixos mensais, você está conseguindo cobrir todos os seus custos variáveis, você está tendo lucro contábil, que é o lucro em cima dessa produção com os custos variáveis, você ainda está recuperando o dinheiro que você está deixando de ganhar ao abrir mão desses R$ 7.700, né? Lá aplicados na renda fixa, você está recuperando também, só que até aqui você não tem um lucro além disso, né? Ou seja, não está tendo lucro econômico. Então, seu valor presente líquido nessa situação ele é igual a zero. Sabe o que acontece, gente? Como está escrito aqui no livro do David Kupfer, aqui de economia industrial, ele fala, tem até um resumo dele aqui, ó, nesse resumo aqui que fala sobre o mercado também. Vou até passar esse resumo para vocês, tá? Vocês vão utilizar ele como base. Apesar que ele é um resumo dos capítulos aí, dos primeiros 4 capítulos do livro, mas eu utilizar como base para escrever o trabalho de vocês. No curto prazo, gente, entendo assim. As empresas são atraídas no ambiente de investimento. Então, imagina Sinop no começo. Sinop no começo, década de 70 e 80, tinha poucas empresas aqui, gente. E tinha muita gente chegando, atraída, puxa, descobriram uma nova cidade. Meu avô, que ele foi um dos pioneiros da cidade, ele veio lá do estado do Paraná e a conversa que corria, puxa, existe uma região lá no norte do estado de Mato Grosso que está começando, uma região propícia para investimento. A conversa que se dava naquela época era a produção de café. Ele veio, comprou uma área de terra, veio com essa mentalidade, acabou não dando certo, né? Então isso atraiu muitas empresas para cá. Só que como tinha poucas empresas fornecendo produtos e serviço, as empresas conseguiam cobrar por esse produto ou por esse serviço um valor mais alto em relação aos locais de origem de onde elas vieram. Ou seja, elas conseguiram operar aqui em Sinop com um lucro maior que aquela região onde elas operavam antes. A gente chama isso de lucro extraordinário, ou seja, um lucro além do lucro, tá? E aí isso está relacionado com o custo de oportunidade e lucro econômico. Só que à medida que o tempo vai passando, a cidade vai crescendo, mais empresas vão entrando. Mais empresas que vão entrando, né? Estamos falando aqui de mercado de concorrência perfeita. Você não consegue impedir que um concorrente venha entrar. Pai, eu estou em aula. Depois a gente conversa, eu estou em aula, dá licença. Então mais empresas vão entrando, vão acabando competindo por preço, né? Porque, poxa, se você é novo, você quer entrar no mercado, para você ganhar cliente, né? Pegar um pouco dessa fatia de mercado, você vai ter que vender com um precinho mais em conta. Geralmente todo mundo começa assim. E aí empresas vão entrando, ou seja, a oferta ela vai aumentando, isso vai acabando pressionando os preços para baixo. Por quê? Porque eu sou novo, eu quero entrar. Qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou tentar vender um pouquinho mais barato. O Dirceu também vai entrar nesse negócio. Qual que vai ser a estratégia dele para ganhar mercado? Ele é novo, ele não é conhecido, a marca dele não é conhecida. Puxa, eu vou tentar vender um pouquinho mais barato. Todo mundo com essa mentalidade, vou tentar vender um pouquinho mais barato, isso vai derrubando o preço de mercado. Por quê? Porque aí vai acabando dando negócio no último preço. O último preço da empresa do Dirceu está ofertando o preço, o valor, o produto a um preço mais barato. Isso vai derrubando o preço. É a força de oferta e demanda, gente, tá? Então, vai chegar um momento que o mercado vai saturar, vai ter muita empresa, e aí as empresas elas já não vão mais conseguir trabalhar com lucro extraordinário, com lucro econômico, mas elas vão conseguir trabalhar com lucro contábil positivo e com lucro econômico igual a zero, né? VPL igual a zero. Futuramente vocês vão entender melhor como isso funciona. Mas elas vão conseguir operar, uma vez mais que a empresa consegue operar, preste atenção, com lucro contábil positivo e com lucro econômico igual a zero, tá ótimo, gente. Ela consegue remunerar todos os seus fatores de produção de forma satisfatória, tá? Nesse caso do exemplo de pizza aqui, de produção de massa de pizza, só para vocês entenderem, aqui você vai conseguir ter o lucro em cima desse custo de 94 centavos, certo? O valor de venda aqui, se eu não me engano, foi de 2,50, é isso. Então, 2,50 menos 94 aqui é o seu lucro em cima desses custos variáveis aqui, certo? E você ainda está recuperando o dinheiro que você está deixando de ganhar caso você deixe o seu
dinheiro investido lá na renda fixa, na Selic, né, a 4,25% ao ano. Então você está tendo o lucro contábil, né, que é o lucro em cima dos custos variáveis que você está tendo, você está recuperando esse lucro aqui, ou seja, que você está deixando de ganhar com dinheiro investido lá na renda fixa, e está ótimo, gente. Está ótimo. No longo prazo, as empresas elas conseguem operar dessa forma. O que não pode acontecer é a empresa deixar a situação fugir do controle, por exemplo, deixando de ganhar o custo de oportunidade, que daí, puxa, vai estar operando com custo de oportunidade negativo. Isso é ruim, né? Ou uma situação muito pior é quando ela chega aqui, por exemplo, nessa situação aqui, numa situação onde o custo marginal de produção, que é o custo que ela tem para produzir uma unidade a mais, a unidade adicional, né, que supera o limite de produção a cada período, quando esse lucro ele for maior que a receita marginal. A receita marginal sempre vai ser o preço do produto, tá? O preço de mercado, a unidade vendida, tá? Você vai ter o lucro máximo quando, teoricamente falando, quando esse custo marginal for exatamente igual à receita marginal. Aqui a receita marginal. Receita marginal é igual ao preço de mercado, né, que é de 2,50, e aí você chegou aqui ao custo marginal, que também é de 2,50. Só que eu já adianto para vocês, tá? Na teoria ele fala assim, na prática você vai conseguir ver isso aqui dificilmente, muito, menos que você está trabalhando com uma empresa que tem uma produção gigantesca, mas assim, para um negócio pequeno a gente tem que levar em consideração o quê? Que esse custo marginal ele vai ser o mais próximo possível da receita marginal, do preço, não sendo ele maior. Ele não pode ser maior, porque se ele for maior aqui, você já tá perdendo dinheiro. É melhor você produzir um pouquinho menos, só que aí você vai ter um lucro maior. E aí vocês vêm aqui ó, na coluna do lucro, a última coluna, ó. Ah, mas aqui ele tem um lucro de 2,17, ele poderia parar aqui. Não, ele produz uma unidade adicional. Ele também vai ter um lucro de 2,17, mas ele tem uma unidade a mais para vender, ele está tendo mercado para isso. Agora, se ele segue a produção, eu vou produzir mais uma unidade. Puxa, o seu custo de produção ficou tão caro aqui nesse ponto que não adianta você produzir 13 unidades para vender a cada período aqui, que ó, o seu lucro caiu de 2,17 para 2,2. Ou seja, você perdeu 15 centavos aqui. Então, isso aqui é ruim. É isso aqui que a gente tem que ver, que a gente tem que controlar, gente. Esse é o objetivo princípio do trabalho de vocês, encontrar um nível ótimo de produção. E de acordo com a teoria microeconômica, o nível ótimo de produção vai ser aquele no qual a receita marginal se iguala ao custo marginal, tá? Ou pelo menos tende a se igualar. Você vai ter que encontrar um custo marginal muito próximo ao preço de mercado, tá? Não podendo superar o preço de mercado, mas muito próximo ali. Se não conseguir ser igual, pelo menos abaixo dele, tá? Essa é a ideia. Agora vamos voltar aqui. Aí vocês vão falar aqui, ó, isso aqui vocês encontram na internet, essa informação aqui, nos livros aí também. Gargalos, gente, são dificuldades, né? Eu vejo, não é muito fora do comum a gente começar a fazer um estudo sobre empresas aí, um levantamento de informações na região onde vocês estão, e ver que tem muitas empresas que fracassaram. Tem até uma subdisciplina da economia chamada de análise de sobrevivência, algo assim mais avançado, mais complexo. O dia que vocês forem se especializar aí, fazer uma pós, um mestrado, principalmente quem gosta, por exemplo, muito de análise de dados, análise multivariada de dados, econometria, aí vocês vão e querem partir para a empresa, tá? É bem legal a análise de sobrevivência, porque ela vai mostrar, por exemplo, assim, vida média de empresas, tá? Tem muitas empresas que começam e duram um pouco tempo no mercado, elas fracassam, tá? Por trás da empresa tem que ter uma boa gestão, deve existir um plano de negócio muito bem estruturado que leve em consideração todos os custos da empresa. Gente, a gente é da área de economia, mas contábeis aqui é a nossa irmã e uma irmã muito amiga, tá?
Os custos são cruciais, o levantamento de custos das empresas. Só que nem todo mundo faz isso e nem todo mundo sabe fazer isso. No mercado, infelizmente, a gente vê muito amadorismo. Eu quero entrar no negócio, aí eu tenho um dinheiro ali para investir, eu vou investir. Eu tenho 30 pila, 30 mil reais, eu vou investir. Cara, não é assim, tá? A empresa, a pessoa, ela tem que fazer levantamento de todos os custos. Custos fixos, custos variáveis, custo de oportunidade e depois ela vai ter que fazer um estudo sobre precificação, tá? E no mercado de livre concorrência, não dá muito para a gente fugir. É um mercado, uma estrutura que não tem muito espaço para fugir daquele preço de mercado. Por exemplo, você e Tatiane e Claudinei, né? Claudino, enfim, estão trabalhando com leite. Gente, leite, o preço já é dado, já é estabelecido no mercado. Não adianta você querer pedir R$3 no litro de leite, você não vai conseguir vender. Por quê? Porque a quanto que o laticínio está pagando? Exemplo, hoje o laticínio está pagando R$1,40, a sua realidade é essa. Você vai ter que se enquadrar dentro daquele preço de mercado, que é a sua receita marginal. R$1,40. Só para citar um exemplo, tá? Se você pedir a mais, simplesmente o laticínio não vai comprar de você, ele vai comprar do vizinho. Você vai ter que vender ao preço de mercado. E aí você vai ter que trabalhar dentro do seu plano de negócio, dentro de todo o seu processo de estruturação de custos e de produção, como que você vai equilibrar isso de forma que você venha a ter, não é a receita máxima possível, mas o lucro máximo possível, tá? Então, fazendo algumas manipulações aí, como vocês estão fazendo, vocês vão ver que existe um nível de produção que vai realmente dar um nível de lucro que é o máximo possível. E que para você continuar expandindo a sua produção, a partir de um dado limite, você vai ter que fazer mais investimentos, você vai ter que realizar desembolso, você vai ter que colocar contratar mais mão de obra. Mão de obra é custo variável, você vai ter que aumentar mais o número de equipamentos, de máquinas, vai consumir mais energia. Energia elétrica é custo variável, vai chegar a um nível de produção que você vai ter uma quebra ali no seu lucro. Você vai ver que, puxa, eu produzi mais, legal, mas a custa de mais investimento, só que esse investimento ele foi tão alto para aquela produção ali que o lucro já não está mais compensando, tá? Então é isso que vocês têm que fazer, é isso que toda empresa na prática deve fazer. E aí, vamos ver aqui, então daí vocês vão escrever ali um tópico do trabalho sobre a importância da estruturação desses custos aí. Basicamente, custo fixo, custo variável e custo de oportunidade, tá? Metodologia é algo assim simples, vocês podem colocar basicamente as equações ali dos lucros, tá? O lucro contábil, né? O lucro propriamente dito é basicamente dado pela diferença entre a receita total e o custo total. Mas, peraí, vamos ver aqui no livro. Mas falar principalmente do lucro dado quando a gente compara ali, do máximo nível de lucro, quando a gente compara ali o custo marginal, que é o custo que você vai ter de produzir uma unidade adicional, em relação ao preço de mercado, que é a própria receita marginal. Entenda, Tatiane e Claudinei, que para você produzir 1 litro de leite a mais a partir de um certo nível de produção, você vai precisar de mais uma vaca, certo? Então, peraí, você não vai ter o custo do seu litro de leite, do próximo litro de leite, ele não vai ser tão baixo, ele vai ser muito alto. Até porque talvez não seja necessário somente uma vaca. A partir de um dado nível de produção, seja necessário mais uma pessoa para trabalhar, mais um funcionário. Mão de obra é custo variável, está variando à medida que o processo produtivo, que você avança com a sua produção. Tá? Talvez você precisa colocar mais uma máquina, mais um resfriador, certo? Aumentar a ordenha, eu não sei como funciona, mas enfim, você vai acabar tendo um desembolso maior e você vai acabar tendo um desembolso maior também com energia elétrica. Então, claro que vai chegar um nível de produção ali que não vai compensar para você. É melhor você parar, ficar quietinho ali,
Esses aqui são os custos de curto prazo, então é importante que vocês leiam esse tópico 1.2.2.1, o custo no curto prazo, como ele se comporta. Esse trabalho é um trabalho de curto prazo, não é um trabalho de longo prazo, tá? Se atentem isso aqui, ó. Pode perguntar. Pergunte. Por que 10 unidades? Ah, eu acho que você está se referindo aqui, né? Não, isso foi um exemplo, Dirceu. Mas é claro, trabalhar com uma ou duas unidades é complicado, né? Faz um quadrinho semelhante a esse aqui, ó, umas 10 ou 15 unidades. Pelo menos umas 10 aí, tá? Sempre variando de um em um, gente. Por que de um em um, gente? Porque a mínima, geralmente as empresas não vendem unidade fracionada. Elas vendem, ah, professor, eu vou comprar ração lá no mercado, lá, beleza, mas qual que é a unidade de referência ali? É o quilograma, cara. Mesmo que você compre fracionado. Então aqui, se você for vender o seu produto por quilo, aqui você vai ter que variar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Qual para você verificar qual que vai ser a variação de custo, certo? A cada quilo produzido. Entenda que você vai montar um negócio, gente, todo negócio é limitado. Tem uma coisa que a gente precisa entender, que tudo obedece a um certo limite. Então você vai montar uma padaria, uma sorveteria, qualquer coisa, gente. Você tem uma dada estrutura de espaço, uma estrutura operacional que ele vai incluir a quantidade de máquinas, a capacidade máxima de produção por hora, geralmente por hora que se define, né? E também a quantidade de operários, funcionários trabalhando ali para que você consiga produzir satisfatoriamente aquela, digamos assim, a enésima quantidade, né? 100 por dia, 150, 200, depende do negócio, né? Só que vai chegar um momento que você chega no seu limite de produção. Poxa, só que o mercado cresceu, novos clientes apareceram, tem muita gente para consumir e eu quero ganhar mais dinheiro. Beleza, você está pensando assim, tá errado? Não, tá certo, cara. Tá certo, tem que ser ambicioso sim, mas cauteloso. Então, quanto que de investimento que eu preciso realizar, né, para produzir essa quantidade a mais que o mercado tá me solicitando? Aí você vai jogar na planilha, tá? O que você precisar para produzir uma unidade a mais? Eu preciso de mais essa máquina aqui. Eu preciso contratar mais um funcionário. Eu vou gastar tanto a mais de energia elétrica. E vai colocando tudo na planilha, entendeu? Só que aí agora eu vou responder. O Claudinei perguntou, a Tatiane também, e eu identifiquei isso aí. E talvez vocês tenham essa dificuldade também. Mas eu fui variando aqui, ó, obedecendo esse critério aqui, né? O que é o custo marginal, gente? É o custo que você está tendo de produzir uma única unidade. Como que se calcula ele? Ó, J3 menos J2. O que é J? O custo total. Tá. É a variação do custo total dividido pela variação na quantidade. Sempre vai ser dividido por 1. Por quê? Porque a quantidade a gente sempre está variando de 1 em 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. Sempre de 1 em 1, tá certo? E aí, por exemplo, assim, não foi encontrado aqui um valor que se igualasse aqui. Por quê? Por questão de limitação da informação. Mas como eu falei para vocês, isso é um trabalho didático, tá? É apenas para aprendizado. Depois, na prática, com o tempo, vocês vão remodelando ele de formas que vocês vão conseguir chegar a um valor do custo marginal que não seja necessariamente igual. Igual vai ser muito difícil, mas muito próximo à receita marginal. Não sendo superior à receita marginal. Ele tem que ser no máximo igual. Se não conseguir igual, o número mais próximo da receita marginal, desde que inferior, tá certo? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Por exemplo, assim, ó, eu fui trabalhando. Tá. Vamos lá, uma outra coisa muito importante também é o comportamento do formato das curvas de custo no gráfico. Geralmente eles vão ter um formato tipo U. Vamos ver no livro? No livro tem um gráfico bem bacana, bem interessante. Vamos descer aqui para a gente ver.
Ah, vai estar lá no capítulo 3. Ixi, eu vou ter que descer mais, descer. Mas vamos chegar lá. Aqui, ó. Economias de escala e escopo. Gosto muito desse capítulo aqui. Tá aqui, gente, a tabela, certo? Um pouco mais resumida. Aquela ali eu dei uma ampliada, que eu passei para vocês, né? Então você tem aqui, ó, até 10 unidades, né? Entendeu o porquê do 10, Dirceu? Relações entre custos, produtos. 0, 1, 2, 3, 4 até 10, tá? Ah, não produziu nada, mas você já tem um custo fixo de R$100 aqui. Para esse exemplo do livro, né? Custo variável nenhum, porque você não produziu nada, né? E por aí vai produzindo. Então, vendo que aqui, gente, o custo ele vai crescendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo não, perdão, ao longo do processo produtivo. Para uma unidade produzida, você teve um custo variável de 10. Aí você pensa, mas para 2 unidades produzidas eu vou ter um custo de 20? Não, gente. Você tem um custo mais barato. Ou seja, a próxima unidade a ser produzida, a unidade subsequente, ela vai custar um pouquinho mais barato que a unidade imediatamente anterior. Por quê? Pelos rendimentos marginais decrescentes, tá? Primeiro que, ó, tanto o custo fixo como o custo variável, olha só, vamos ver aqui na planilha. O que você faz aqui? Você pega, ó, por exemplo, aqui, ó, para produzir a primeira massa de pizza aqui, ó, eu tive um custo de quanto? De R$1,48. Ah, professor, mas você falou que foi só de 94 centavos. 94 centavos com os ingredientes, certo? Com farinha, com sal, com açúcar, com fermento e com manteiga. Eu gastei 94 centavos para produzir a primeira massa. Só que não foi só isso aí. Teve o forno também que a gente ligou para poder assar essa massa de pizza. Então, olha aqui, ó, D8 vezes A3. A3 é o quê? É 1, que é a quantidade produzida. E o que é o D8? É o custo que a gente teve para ligar esse forno, que foi de 61 centavos. Então, aqui, claro que o forno não cabe uma massa, né? O forno cabe aqui N, por exemplo, 8, 16 massas, várias, por esse exemplo. Então, para a primeira massa, você vai ter um custo mais alto. Você vai ter o custo de 94 centavos com ingrediente, mais o custo que você teve só para ligar esse forno. Agora, a partir da segunda massa, o que você vai ter? Você vai ter esse custo de 94 centavos, só que aí vezes 2, porque são 2 massas produzidas, 2 unidades produzidas, mais esses 61 centavos, só que esses 61 centavos agora ele está dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque esse forno aqui não cabe só uma massa, ele cabe um monte de massas. Então, se esse forno cabe, por exemplo, 20 massas, se ele assa 20 massas por vez, vocês vão fazendo isso até chegar na 20ª massa. Ah, na terceira como que fica? Fica esses 94 centavos vezes 3, mais 61 centavos dividido por 3. Ah, e quando eu chegar lá na 20ª massa, 20ª unidade, eu vou fazer os 20 discos e colocar os 20 discos assar nesse forno, porque a capacidade máxima dele é de 20 massas. Você vai pegar esse 94 centavos vezes 20, mais os 61 centavos vezes 20. Agora vocês conseguem começar a entender o porquê aquela curva de custo ela vai ter o formato em U. E está aqui o gráfico. Olha aqui, ó. Vocês começam com um custo de produção alto. À medida que o processo produtivo vai avançando, esse custo ele vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai sendo diluído nas próximas unidades produzidas. Só que aí vai chegar um momento aqui que você tem um custo mínimo, certo? Um custo mínimo de produção. Ah, professor, mas aumentou a minha demanda e eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero produzir mais para vender mais. Beleza, meu caro. Você vai ter que ampliar um pouquinho o seu espaço ali, colocar mais um funcionário, colocar mais uma máquina. Aí o funcionário já é um custo variável a mais. A máquina vai gastar, adicional vai gastar mais energia elétrica, um custo variável a mais. Então você vê que o seu custo vai subir um pouquinho. Ah, ficou ruim aqui? Não, ainda está compensando. Por mais que o seu custo encareceu aqui, só que você está produzindo mais unidades. Aonde que você vai produzir? Você vai produzir até o ponto em que o custo marginal vai se igualar à receita marginal. Apesar que aqui não tem a linha da receita marginal nesse exemplo, tá? Mas vamos supor que tivesse nessa unidade aqui,
Ou se, aqui, ó, se tivesse, por exemplo, aqui, ó, você vai produzir até onde o custo marginal ele for no máximo o valor do preço de venda do seu produto. Se o seu custo marginal ele for maior que o preço de venda do seu produto, opa, para de produzir naquele ponto ali, volta para o nível imediatamente anterior, porque você está trabalhando com desperdício de recurso. Tá? Não está compensando você produzir muitas unidades aí. Seu negócio começou a quebrar, já está errado. Tá? Já começou errado. Você vai ter que trabalhar com nível de produção que maximiza o seu lucro. E o nível de produção que maximiza o seu lucro é aquele que vai dar o custo marginal igual à receita marginal. Ah, mas não deu igual, então tem que dar menor. Tá? Se não desse 2,50 aqui, a gente usar o que como referência? Por exemplo, 1,82 e não 1,39. 1,82, por quê? Porque ia dar 2,17. É maior que um lucro maior que apenas 1,49. Ah, se não encontrou 2,50, não encontrou 2,64, quanto que você está ganhando aqui? Está ganhando só 2,2 e aqui você ganhava 2,17. Vocês estão entendendo, gente? Aqui você vai trabalhar mais, vai gerar um desgaste maior, tem um desgaste maior, um tempo adicional de trabalho, vai ter um desgaste maior das suas máquinas, vai gastar mais insumos e mais recursos, vai ter mais trabalho, mais mão de obra, mais dor de cabeça, mais risco você vai correr e vai ganhar menos. E aqui você trabalha menos e ganha mais. Vocês estão entendendo, gente, a lógica do negócio? Perguntem aí. Se tiver dúvida, vocês falam, gente, o momento é agora. Porque depois, mãos à obra, fazer esse trabalho aí, que dia 22 é o prazo final de entrega. Ah, não, então daí sabe o que eu fiz, gente? Ó, vocês vão fazer uma simulação. Eu imaginei aqui, vamos lá, custo variável. Ó, aqui, ó, eu fiz aquele processo que eu falei para vocês. Ó, a primeira massa somou F3 e F7, que foram os custos com ingredientes. Ó, F3 até F7, que daí entra, ó, farinha, sal, açúcar, fermento e manteiga. Beleza? Tranquilo até aqui. Só que aí você teve mais o custo com energia, no caso mais os 61 centavos. Ó, mais o D8 vezes A3. A próxima vai ser o quê? Olha aqui, F3 até F7, ou seja, todo aquele custo que você teve para produzir uma massa, só que aí vezes, ó, tabela de produção A4, vezes 2. Por quê? Porque agora são duas massas produzidas. Só que aí você continua tendo um custo com energia elétrica para ligar o forno. Só que daí aquele custo com energia elétrica você já divide por 2. Tá? Se esse custo com ingredientes você multiplica pela quantidade produzida, e tem que ser assim, não tem outra maneira, aqui o custo com energia elétrica você vai dividir pela quantidade produzida. Por quê? Porque nesse caso aqui, o recurso que a gente está utilizando, o item, implemento, o equipamento, né, tecnicamente falando, o equipamento que a gente está utilizando, ele não comporta só uma massa, ele comporta diversas. Então você vai fazer isso aqui até você exceder o limite do seu forno. Só que vai chegar um momento aqui, quer ver? Ó, por exemplo aqui, ó, eu estou imaginando que esse forno, para esse exemplo eu fiz aqui, ó, o forno ele comporta só 8 massas. Eu consigo assar no máximo 8 discos de pizza por vez nesse forno. Ah, mas eu quero produzir 9 porque tem gente comprando. Tem gente comprando, então eu quero produzir porque eu ainda tenho muito tempo para trabalhar durante o dia e eu quero ganhar dinheiro. Beleza. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que comprar outro forno. Ah, e por quê? Porque o meu forno só aguenta assar, sei lá, só cabem 8 massas nele. Só cabem 8 massas. Então você vai ter que colocar outro forno trabalhando paralelamente a esse forno. Então o custo que você vai ter da nona unidade vai ser esse custo que você já tem aqui, ó, para a oitava unidade, certo? Você vai ter esse custo aqui de R$7 mais alguma coisa. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o G10, que é o que? Que é o custo de R$7, tá? Eu peguei ele, mais ele, vezes 0,17, porque eu imaginei que, colocando na ponta do lápis, o meu custo aqui para esse nível de produção está encarecendo em 17%. Tá? Só para vocês entenderem. Ah, está compensando?
Olha, tá. Porque quando eu trabalhava só com forno aqui, eu ainda estava na zona do prejuízo. Eu estava operando com um lucro de menos 92 centavos. Puxa, tá ruim, né? Então fui obrigado, nesse caso, a aumentar a minha produção. Para aumentar a minha produção, eu tive que fazer um desembolso, um investimento em mais um forno. Beleza, o forno você faz um desembolso uma única vez, comprou ele, só que você vai ter o custo com energia elétrica. Ah, mas está compensando? Sim, porque agora eu consigo operar com lucro de 39 centavos, lucro positivo. Ah, continua, compensa eu produzir mais? Aí o que, que eu fiz aqui? 17, aí para a próxima unidade eu entendi que, poxa, além do forno, agora eu tive que investir em mais alguma outra coisa, né? Um funcionário só não dava conta, eu tive que colocar mais um funcionário, ou seja, esse custo encareceu em mais 17%. Tá? Compensou? Oh, compensou, colocar o forno, gastar dinheiro com esse forno, gastar dinheiro, não é gastar, gente, é investir. Investir em mais um funcionário, mão de obra, e agora eu estou tendo um lucro de 1,49. Ah, será que compensa eu investir um pouquinho mais, né? Gastar um pouquinho mais em alguma coisa aí? Vamos ver aqui. Ah, aumentou mais 19% em cima do custo anterior. E aqui eu tenho 2,17. E assim vai indo, né? Aí eu vou ter esse nível aqui, ó, aumentou um pouquinho mais, né? 21,88. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Como falo para vocês aqui, uma produção muito pequena é complicado a gente trabalhar, mas a gente entende que, poxa, eu vou expandindo a produção, eu vou onerando os meus custos, eu vou aumentando, não tem como, gente. Não tem como, nada surge do nada. Tem que alguém pagar a conta. Para mim produzir mais massa, eu vou ter que injetar mais dinheiro, eu vou ter que ter mais custo. Só que chega um momento que não adianta eu aumentando o meu custo. Olha o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó? Aí eu peguei aqui, ó, G14 e aumentei ainda mais o meu custo. Olha o que aconteceu. Meu lucro já caiu para 2,2. Opa, eu tenho que parar de produzir aqui. É uma forma de controle de produção via custo, gente. Tá? E é necessário, essencial. Ah, todo mundo sabe disso? Infelizmente não. Eu acho, penso eu, que isso aqui deveria ser ensinado na escola, né? Nem no curso de economia, tá? Tinha que ter uma disciplina lá de empreendedorismo e outra de introdução à economia que focasse um pouco em viabilidade de investimentos e contabilidade básica, tá? Para a pessoa aí que quer focar, né, em empreender e montar o seu negócio. Sei lá, penso eu, pensamento meu, né? Mas vai sonhando que isso aí vai acontecer aqui no Brasil, tá? Então é isso, gente. O objetivo do trabalho é você encontrar esse nível de produção que vai maximizar o seu lucro, dado o quê? Dado toda a sua estrutura de custo que você tem aí, tá? Tá certo? Ó, não, nesse caso aqui, Claudinei, eu coloquei de forma aleatória mesmo. Até porque isso aqui é só uma planilha de exercício, tá? Aqui eu não coloquei informações reais. Na época que eu fiz, eu até coloquei informação real aqui para esses valores de ingrediente, energia elétrica e tal. Só que aqui realmente eu atribuí um valor aleatório aqui. Mas mesmo sendo valores aleatórios, o que, que a gente vê? Ó, aleatoriamente fui variando. Aqui eu aumentei 17%, beleza, compensou, compensou. Aqui eu aumentei mais 17%, compensou, compensou. Aqui eu aumentei mais 19%, compensou. Opa, super compensou. De 1,49 eu pulei para 2,17 de lucro. Só que eu fui aumentando. Aqui eu aumentei mais 21,88%, aliás, eu coloquei esse valor de propósito para encontrar aqui a receita marginal igual ao custo marginal de 2,50. Aqui realmente eu coloquei de forma proposital, porque se eu colocasse, aumentar muito 2,22, aliás, perdão, 22%, ó, já vai dar 2,51. Tá vendo? Ó? Aqui já não dá. Por quê? Porque aqui foi 2,51, sendo que a minha receita marginal é 2,50, que é o preço de mercado. Então eu tenho que pular fora. Se o meu custo real para produzir uma 12ª unidade fosse realmente de 2,51, eu teria que falar, não, cara, não dá. Não dá para produzir 2 unidades dada a minha estrutura de custo. Eu vou ter que produzir só 11. Ah, mas daí tem gente que vai ficar sem a massa de pizza. Dane-se. É melhor eu produzir só 11 e aí eu foco na excelência. Vou produzir um disco mais bonito, mais bem trabalhado. O cliente vai gostar. Eu fidelizo o cliente. Do que eu querer
focar em acelerar o processo produtivo, vamos produzir, e aí isso aqui é produzido por humanos, né? Tem funcionário, começa a apresentar falha, depois eu perco o cliente, não. Cara, descobre o seu nível que maximiza o lucro da sua empresa, tá? Ah, aqui na prática eu coloquei o valor real e na prática eu vi que deu 2,51. Então trabalha com o nível anterior mais próximo, não deu 2,50, mas deu 1,82. Fazer o quê? Pelo menos aqui você vai trabalhar com 2,17 de lucro. Melhor do que você produzir uma unidade a mais, você vai ter mais trabalho, vai ficar mais tempo trabalhando, vai gastar mais energia, deixar o funcionário estressado e ter um lucro ainda menor. Então fica com isso aqui menos. Tá? Tem horas que o menos é mais, gente. O menos é mais. É melhor focar em fazer bem feito, tá? Façam aí, façam exercício. Não é difícil. Eu acredito que essa webconferência está sendo assim bem tranquila de entender. Vocês têm todos os vídeos anteriores já falando sobre variação na produção, sobre rendimento marginal decrescente, tá? Que é uma das características dos custos de produção do próprio processo produtivo. À medida que você vai avançando, 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, até a enésima unidade, pergunte. Pode perguntar. É possível fazer isso pelo viés estatístico? Pode. Você quer utilizar o Stata, o R, alguma coisa assim? A própria planilha? Sim. Ou você quer jogar um valor... Peraí, eu acho que você não quer trabalhar com valor aleatório. Você quer estimar o valor? Isso, estimaria em percentagem. Pode. Você tem que pegar alguns parâmetros. Você vai se basear nos custos aí de algumas empresas. E você pode entender que o seu custo não vai ser muito diferente dos custos das empresas que já produzem esse produto. Pode, perfeitamente. Pode utilizar como referência e joga na planilha. Dá certo, sim. Obedecendo aquele critério que eu falei, Dirceu. Obedecendo isso aqui, ó. Ah, deu 2,51. Para esse exemplo, né? Travou aqui. Deu 2,51. Você vai observando aqui essa coluna do custo marginal. A partir do momento que ela for superior da receita marginal, você pula fora. Não serve. Pode ser até menor, mas maior não. Tá certo? Pessoal, fui claro? Quero saber se vocês têm dúvidas aí. Então eu tenho que basear pela Receita marginal e custo marginal. Isso é de lei, Dirceu. Isso aí não é o professor Ricardo que está falando. Isso aí são todos os livros e manuais de microeconomia. Basicamente, economia industrial. Isso aí é a teoria baseada na observação. Tá? É assim que funciona. Receita e custo. Marginal, sempre marginal. Você está variando a unidade. Pessoal, mais alguma dúvida? Fui claro? Sim, Dirceu, mas sempre a nível marginal. Porque ó, a última coluna que a gente tem que analisar, que ela vai ser o resumo, o espelho de tudo, é isso aqui, ó, lucro. Sabe por quê, Dirceu? Porque, afinal de contas, por que uma empresa existe? Ah, a empresa existe porque o dono da empresa é bonzinho, gosta de mim, quer vender para mim? Claro que não. Ele está ali com a empresa, acordando cedo, encarando o risco, entendeu? Porque ele quer ganhar dinheiro, então a empresa visa lucro, tá? Essa é a máxima de uma empresa. Ela não só visa lucro, como ela visa maximizar o lucro, tá? Tem um pressuposto da microeconomia que fala que o mais é preferível a menos. Ué, por que ganhar só isso aqui? Por que ganhar só 39 centavos, Dirceu? Se você consegue ganhar 2,16, fala para mim. É claro que você vai buscar trabalhar para ganhar os 2,16, Dirceu. Você vai sempre estar tentando extrair o máximo possível que o mercado está dando condição para você. Que o mercado e o seu negócio, sua empresa está dando condição para você. Então por que você vai ficar só com o seu 39 centavos? Você ainda tem espaço para trabalhar aqui, ó. Ainda tem horas a mais do dia para você trabalhar para você conseguir ganhar os 2,16. Bora trabalhar para buscar os 2,16. Aliás, perdão, gente. 2,16 não, 2,17, né? Supondo que aqui, nesse caso, eu encontrei esse nível aqui que foi superior.
ele não deu exatamente igual à receita marginal, ele foi um pouco maior, então não serve. Então vou ter que buscar o nível anterior. Ah, eu tenho um custo marginal de 1,82 contra uma receita marginal de 2,50. Beleza, qual que é a diferença? 2,17 que está o meu lucro para essa quantidade produzida. Então, isso aqui, essa coluna de lucro, ela é derivada do quê? Custo marginal e receita marginal. Beleza, gente? Fácil, difícil, mais ou menos? Eu garanto para vocês, gente, não é difícil, é fácil, tá? Eu não quero um TCC aqui, eu não quero um artigo científico, um trabalho simples, entendeu? Seria aí um breve treino porque vem lá na frente na disciplina de projeto de análise de investimento, viabilidade de investimento em empresas, tá? Depois, se precisarem de bibliografia, eu passo para vocês. Gosto muito dessa área, tá? Então, coloca lá, introdução, você vai falar sobre mercado, o que é o mercado de ambiente de concorrência perfeita, e aí você pode até falar um pouquinho do seu negócio que você está atuando aí, a Tatiane vai falar sobre leite, o mercado de leite, o laticínio que compra e tal, mas assim, bem breve, gente, não precisa escrever muita coisa, breve, simples. O objetivo da empresa sempre é maximizar o lucro. Aqui, ó, aqui é muito importante trabalhar aqui esse tópico aqui sobre essas dificuldades de precificação em custo. Aqui na internet você encontra muita informação, tá? Tem muita empresa que quebra porque não faz esse estudo, esse levantamento de custos. Pode perguntar. Ô, louco, tem bastante. Manda para mim no WhatsApp aqui, eu vou orientar você sobre isso aí. Os demais tiverem dúvida também, todo mundo tem meu telefone, meu contato. Parte de metodologia simples, gente, que vocês vão utilizar, está relacionado isso aqui, ó. Lucro é a diferença entre receita e custo, né? E aí você vai falar lá. Vocês peguem isso aqui, tem lá no livro do Varin, tem no livro lá do Pindic também, sobre microeconomia, tá? Vocês vão focar isso aqui, ó. Receita marginal é igual a custo marginal. Pronto. Tá? Eu ouvi tanto isso aqui na graduação, quando eu fui aluno do professor Wilmore, depois no mestrado também, que nunca mais vou esquecer isso aqui, vocês também não, tá? Isso aqui é uma verdade que não tem como mudar, a menos que o sistema produtivo um dia mudar para um sistema que não seja físico, sei lá, esquece, né? Vamos considerar a realidade de hoje, né? Observada há décadas e até hoje não mudou. É isso aqui, a gente não pode fugir disso, não adianta. Você vai aumentando a produção, acelerando o processo produtivo, o custo vai aumentando, ele vai onerando. Vai chegar um momento que essas curvas de custo começam a subir, isso aqui começa a formar um U, igual a gente vê aqui no livro, ó. Vamos voltar lá no livro. Cadê? Aqui, ó. Aí fica ruim, gente. Poxa, o seu custo marginal está excedendo a receita marginal. Não dá, para de produzir aí. E aí deixa um espacinho aí para o seu concorrente. Ah, mas eu quero produzir mais. Bom, você vai ter que rever aí a estrutura da sua empresa. Como que você pode modificar ela, trabalhar, de repente abrir uma outra unidade, uma outra planta, mas não fugindo disso aqui que eu já falei, tá? Custo marginal sempre menor ou no máximo igual à receita marginal, nunca maior que a receita marginal. Se ele for maior que a receita marginal, vou até pintar de vermelho aqui, ó. Pronto. Já não dá, não serve. E aí você fica aqui, ó, nesse ponto aqui, que você vai ter um lucro maior. Melhor 2,17 do que 2,16. Basicamente é isso aí, né? Comenta lá, escreve um tópico pequeno lá sobre os resultados obtidos, algumas considerações finais. É isso aí, gente. É isso aí, tá? Quiser fazer sozinho, pode fazer. Quiser fazer em dupla, eu dei essa liberdade também. No máximo em dupla. Tá bom, gente? Podem enviar. Professor, eu terminei, posso enviar? Pode. Qual que é o prazo máximo? Dia 22. Por quê? Porque na semana seguinte eu tenho que fazer fechamento de notas. Então, dia 22 é o prazo final de envio desse trabalho. Beleza? Claudinei, Tatiane, Giseu, tudo ok aí? Beleza. Então tá, gente. Desejo um bom dia para vocês, tá? Se precisarem de mim, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp, tá? Que eu vou atender, eu vou estar prontamente aqui à disposição para atender vocês aí e ajudar vocês. Não carreguem dúvidas, perguntem,
Estou aqui para auxiliar vocês, tá bom? Obrigado, gente. Tenham um bom dia. Até.